Oi, gente! Estou aqui finalmente, depois de 1000 anos. Minha voz tá meio assim, que eu tô ruim. Inclusive, espero não tossir nesse vídeo, porque se eu tossir, eu acho que vou ter que cortar. Ou não vou ter que cortar e vai ficar aí a minha tosse. E eu só lamento, porque eu tô gripada. Não sei o que eu tenho, não sei se é influenza, não sei se é gripe, não sei o que é. Mas estou desse jeito, com alguns sintomas, tô meio ruim. Mas faz muito tempo que eu quero vir aqui gravar meu vídeo. E eu queria fazer um por semana, gente, mas eu não tô conseguindo. Esses últimos essas últimas semanas foram difíceis, não consegui gravar a tempo. Tinha que resolver documentação minha. Também tive que. Fiquei doente, fui pro hospital, inclusive. Mas enfim, tá tudo certo. Nada de demais, graças a Deus, tudo certo. E já tô querendo tossir. Mas esse vídeo não vai ser longo, gente, porque justo por isso eu não estou tão bem, então não consigo nem falar tanto que eu já começo a cansar e querer tossir. E eu não quero ter que cortar vídeo. Já vou pedindo desculpa se eu não conseguir corrigir essa luz aqui, porque é o sol. Graças a Deus, obrigada, Senhor, pelo sol. Mas eu não tenho outro lugar pra gravar, gente, porque se eu tivesse com meu celular, aí seria outra coisa. Só que com essa câmera, eu ainda tenho que aprender. Ai, gente, por que a gente não pode só nascer sabendo as coisas, né? Queria, às vezes, não ter que aprender como que faz, mexe com essa câmera. Porque eu tenho que aprender a mexer no aplicativo pra mudar isso aqui, porque olha o jeito que tá. Se vocês verem o enquadramento, tá menor do que a tela do YouTube. Mas eu não sei fazer isso. Já mexi aqui, futriquei. Tentei aprender sozinha e não consegui. Então eu vou ter que pesquisar. E não vai ser agora. Porque se eu for fazer isso agora, vai demorar. Eu preciso de terminar esse vídeo e dormir, porque eu trabalhei à noite e dormi pouco. Que eu já fui dormir, já era 9 horas mais ou menos. E levantei 11h30 porque eu tive que resolver uma questão. Enfim. E nesse vídeo de hoje, vocês vão ter que me aguentar, porque a gente, ultimamente eu tenho me sentido um pouco xoxa capenga. Mas é isso. Os meus vídeos, talvez, vários, como eu já disse, vou estar assim, é o dia que às vezes vou ter trabalhado à noite, é quando eu vou estar cansada, é quando eu tenho um tempinho livre. E aí, por exemplo, agora, que na verdade era pra eu estar descansando, mas eu falei, fazer o vídeo, né? Que faz tanto tempo que eu quero fazer e não faço. E se a gente não se propõe pra fazer algumas coisas, as coisas não são feitas. Enfim, já falei muito, né? Mas ainda vou falar mais. Então, senta aí e vai me escutando. Ó, no último vídeo eu lembro que eu falei como que eu vim parar aqui, né? E agora eu quero continuar falando o que eu faço aqui. Eu acho que ainda não falei. Espero, gente, eu espero não repetir meu vídeo. Eu ainda tentei assistir pra não repetir. Tipo, pra ver se eu não realmente não tinha falado isso. Mas eu vi que, pelo que eu vi, eu não falei. Eu vou explicar mais detalhadamente o que. Como que. Não, como que eu vim parar aqui eu já falei. Mas eu vou falar o que eu faço aqui e como. Não vou falar tanto sobre como é a vida aqui, porque eu acho que isso já seria um assunto para um outro vídeo, tipo, como é a vida aqui, o que eu gosto daqui da Itália, ou como eu me sinto aqui, a minha vida aqui. Mas eu vou falar sobre o meu processo aqui, porque eu falei pelo que eu vi no meu vídeo, espero não me repetir, mas eu falei até o processo de eu chegar aqui. E agora eu vou falar sobre depois que eu cheguei aqui. Depois que eu cheguei aqui, eu fui voluntária em uma casa de repouso, um lar de idosos. Aqui eles chamam casa de repouso. Que no Brasil a gente chama de lar de idosos. Tem também o asilo, mas asilo
pelo menos quando eu estudei na faculdade, eles falaram numa das matérias que tava caindo em desuso esse nome, porque associavam muito a um lado pejorativo. E, aí, enfim, lar de idosos é mais humanizado, digamos. E eu fui voluntária, então eu vim como missionária pela minha igreja. Eu falei isso, eu acho já, né? E lá eu ajudava na parte sanitária, então na parte eh, que seria equivalente aos técnicos de enfermagem, né? No Brasil. E é isso. Eu bem reassuntiva, né? Falo, no final das contas, pra falar das coisas do realmente ponto do vídeo, eu falei, tô falando focado. Mas enfim, não quero também que seja um vídeo longo, mas eu vou tentar explicar bem. Eu fui voluntária, então fui voluntária missionária. Graças a Deus, gente, assim, é um trabalho voluntário, então o valor que a gente recebe ali é para uma ajuda de custo de vida, mas não é um salário que você recebe, porque é um serviço voluntário, né? E missionário. Então, ali a gente recebe, quem faz esse tipo de trabalho, recebe um valor para ajudar com custo de vida, com alimentação, no caso, produtos para cuidados básicos, e às vezes dá até para guardar um dinheirinho, graças a Deus, aqui, para viajar aqui na Itália, aqui ao redor, não é caro. Então, dá pra, às vezes, juntar um dinheirinho e fazer outras coisas também, passear. E também porque a gente não paga aluguel. Então, não paga aluguel, não paga as contas. E aqui na Itália, na Europa em geral, né? Eu sei que tem lugar pior do que a Itália. Em questão de aluguel, eu sei que Irlanda, Portugal, eu ouço falar. Aqui também não é lá essas mil maravilhas pra achar aluguel, gente. Mas eu vejo que comparado com a Irlanda, por exemplo, é bem melhor. Mas assunto para talvez um outro vídeo. Falar as diferenças que eu vejo. Ai, que legal, tô animada. Quando eu começo a fazer um vídeo, aí eu fico animada para fazer outros. Talvez eu até podia fazer vários vídeos num dia, né? Mas não vai ser hoje, porque hoje eu preciso realmente descansar. Até mesmo para melhorar logo, né? Mas, enfim. Então, eu fui. Ai, que eu tava falando, gente. Perdão, me confundi. É, isso. De que não paga aluguel, não paga conta de energia, luz, gás. Então, já é um gasto que a gente não tem. Então, graças a Deus, né? Então, é isso. Eu fiz esse trabalho missionário voluntário por 1 ano e meio. Geralmente pode fazer até 2 anos. Eu fiz 1 ano e meio e depois eu renovei. Não, eu fiz 1 ano, aí eu renovei para outros 6 meses. Sim, 6 meses, isso. E aí, depois eles me contrataram como funcionária. Foi muito bom, gente. Nossa, eu agradeço a Deus porque não é fácil. A vida de imigrante, a vida de trabalhar em um país que não é o seu, a vida de viver num país que não é o seu, de ter saudade das pessoas com que você convivia. Enfim, tem muitos lados negativos. Tem muitos positivos também, graças a Deus, né? Porque é por isso que a gente continua aqui. Mas, enfim, eu então agradeço a Deus. O que eu estava dizendo é isso, porque essa. Ele me conduziu até aqui e teve tem muitas coisas boas que acontecem na minha vida, apesar de que também não é fácil. Mas a vida não é fácil no geral, né? Perdão, minha mãe me mandando mensagem. Oi, mãe. É, E é isso, gente. Nossa, agora que eu lembrei, o celular às vezes dá interferência no microfone. Espero que não dê interferência.
Nossa, agora eu tô preocupada. Deixa eu tentar afastar meu celular, gente, porque jogar ele na cama. Isso. É... Pois é. Então, depois eu fui contratada e trabalhei nesse lar de idosos, onde eu fui missionária, por outros 6 meses. Eles tinham feito um contrato comigo, que eu não lembro o tempo, mas era, eu acho que 1 ano, mais ou menos. Geralmente, os contratos aqui são assim, fazem de 3 meses, depois fazem de 6 meses, depois fazem de 1 ano, depois, se querem, contratam você por tempo indeterminado. Então, é um contrato, tipo, vitalício, digamos. Mas claro que você pode ser demitido também. É, enfim, só por questão de curiosidade, eu tô contando isso. Mas eles fizeram um contrato comigo que eu me lembro era de 1 ano, porque eles já me conheciam, já tinha sido voluntária, missionária voluntária. Então, é por isso que eles fizeram um contrato maior assim comigo. Mas é isso. Não fiquei o contrato todo, porque eu namoro, né? E o meu namorado, eu conheci ele 20 dias depois que eu estava aqui. É um assunto para um outro vídeo, né? Posso já ter um outro vídeo aí, tem que anotar, porque eu anoto as ideias que eu tenho, depois eu tenho que anotar. Como eu conheci ele, como que foi. Mas também é uma história bem rápida, gente. Não vou contar agora, mas eu conheci ele logo depois que eu cheguei, praticamente. Então, não conhecia ele. Eu conheci ele realmente aqui na Itália. E, enfim, a gente se deu muito bem, deu muito certo. E a gente se dá muito bem, dá muito certo. Então, como a gente já tinha 1 ano e meio aí, quase de namoro, né? E ficava indo e vindo, viajando. E assim, a cidade que eu morava antes é 40 minutos da que eu moro agora, que é a cidade do meu namorado. Só que aqui ele já tinha o trabalho dele, que ele tinha acabado de conseguir, era o trabalho que ele queria mesmo para ele seguir carreira. Era um novo trabalho, ele mudou de carreira. E, e ele também tem a família, que ele também tem a casa, a casa dos pais, casa da família, né, aqui. Então, eu falei assim, é mais fácil para eu ir do que para ele vir. Porque eu, lá na cidade onde eu estava, tinha só meus amigos, gente. E o trabalho, graças a Deus, né? Que eu gostava muito. Nossa, sério, saudades. Saudades, casa de repouso. De Forli. Porque, gente, era muito boa. Sério, assim, foi muito sofrido no início a minha adaptação aqui. Eu, a- Assunto para um outro vídeo, adaptação na Itália, porque foi muito sofrida. Eu fico feliz quando as pessoas falam, ai, como tá a sua adaptação? Porque eu tenho contato com muitas pessoas que chegam aqui, porque assunto para outro vídeo. Eu vou ficar falando isso várias vezes, tá? Sempre que vier um assunto na minha cabeça, minha rede de amigos é um assunto bem legal. Nossa, muito legal, porque o trabalho missionário voluntário acabou que me deu muitos amigos, me dá até hoje amigos. É, Um abraço para os meus amigos, Mikau, Léo, Alex. O Alex vai falar, você falou do Léo antes de mim. Mas enfim, todos vocês. E. Ai, gente, perdão, enrolo muito, né? Esse vídeo vai dar 15 mil minutos pra eu carregar depois, nossa. Mas, enfim. Então, lá em Forli é o nome da cidade onde eu morava, tá? Pra não ficar falando lá a cidade onde eu morava. Em Forli eu tinha meus amigos, mas era isso, e o trabalho, né? Que eu gostava muito, porque é da minha igreja, então eu, querendo ou não, é uma coisa que me ligava à minha raiz do Brasil, que eu me sentia ligada. Seja os meus amigos, que são brasileiros, alguns são brasileiros, né? Os mais ligados a mim são brasileiros, e eu sou muito feliz por isso, gente, sério, porque eu acho que sem eles, nossa, seria muito mais difícil. Muito mais difícil mesmo, porque
Enfim, não tem nada. Quando você sai do seu país, que quem mora fora sabe, faz muita diferença você ter alguém que presencialmente que te entende, que é do seu país, que fala a sua língua, que culturalmente pensa como você. Isso faz muita diferença. Porque não importa o quanto as pessoas te respeitem, o quanto você tem amigos aqui, o quanto eu, por exemplo, tenho meu namorado, tenho a família dele que gosta de mim e tal. Só que não é a mesma coisa, eles não entendem completamente, não me entendem completamente, porque a cultura deles é diferente. E aí isso já muda tudo. Mas, enfim, pra mim isso é essencial, os meus amigos são essenciais, mas de qualquer forma, avaliando entre o que eu tinha lá em Forli e o que ele tem em Rimini, tinha em Rimini e tem, né, enfim, é, fazia mais sentido eu vir pra cá. É, seria mais fácil para eu me habituar, já que eu de qualquer forma ia ter que procurar uma casa lá, porque depois que você é contratado, você tem que achar um outro lugar para morar. Eu lá já morava com a minha amiga e outra bênção que aconteceu na minha vida, essa a casa onde eu morei lá. É, mas enfim, antes de eu vir pra cá, gente, eu acho que uns 2, 3 meses antes, a nossa casa foi assaltada. Foi muito ruim. Graças a Deus, não estávamos na casa no momento, mas entraram na casa, arrombaram, é, e foi bem traumático pra mim. Eu não vou esquecer. As questões de roubo, é, é, violência, né, que acaba que não é física, mas eu consideraria uma violência, porque acaba que você é uma violência à sua vida. Enfim, eu lembro das situações que aconteceram comigo. Então, esses são traumas pra mim, eu não sou uma pessoa que esqueço. Por mais que não aconteceu nada a mim diretamente, eu lembrava, eu não conseguia dormir bem mais. Então, eu nem sei se eu conseguiria. Graças a Deus, eu tinha minha amiga. Então, isso, querendo ou não, me dava muita força mesmo depois que aconteceu, é, força e tranquilidade, né? Um pouco de tranquilidade, graças a Deus também. É, mas, enfim, não estava sendo mais fácil. Depois disso, foi um ponto essencial, assim, que eu não sabia. Eu não sabia se eu ia conseguir continuar lá. Então, de qualquer forma, eu ficava, é mais fácil eu vir pra cá, já que, enfim, tem vários pontos, mas o principal, meu namorado tem a família aqui. Então, é como se eu tivesse a minha família aqui, lá em Forli, aí era outros 500. Eu não sei como que seria, mas assim, é, não fazia sentido ele ir e, e eu continuar, e eu continuo, ele ir e eu continuar lá, até mesmo porque eu quero não, eu sou, graças a Deus, né? Mas ainda estou no processo de revalidação do meu diploma, mas agora eu sou enfermeira, então é, lá onde eu estava trabalhando como técnica, então não era o lugar que eu amava, mas ainda não era a função que eu queria fazer. Talvez eu até conseguiria fazer mais pra frente, mas eu queria agilizar as coisas. Eu sou muito ansiosa, às vezes isso até me atrapalha, mas é, eu falei, é uma oportunidade para eu achar um trabalho como enfermeira e para, enfim, já que é mais fácil eu mudar do que ele, eu vim para cá. Resumindo, depois de 15 minutos, eu vim para cá, para Rimini, que é a cidade, uma cidade litorânea, é, na Itália. Fica perto não. O mar que banha a cidade é o Mar Adriático, que banha várias cidades na região onde eu moro, que chama Emília-Romanha. Essa região banha. O mar que banha essa região é o Mar Adriático. Tem outro mar também, mas eu não lembro o nome do outro mar. Mas principalmente é o Mar Adriático. E Nicole Geografia. Enfim. É, é isso. E outra coisa que foi muito importante também para minha mudança para cá, gente. Forli.
quem é de Furli sabe, que é uma cidade um pouco pacata. Eu ia falar pataca. Pacata. É mais paradinha, é uma cidade muito avaliada segura nos parâmetros da Itália e tal. Tem muita gente que trabalha lá, é uma cidade muito desenvolvida para questão de trabalho e tal, produção. Mas em questão de turismo, Rimini é muito melhor, porque tem o mar, gente. E aqui atrai muito turista. Então atrai nas férias, agora mesmo, quando você vai na praia, você vê muita gente de outro país, muitos alemães, muita gente dessas partes assim, fria que vem pra cá. Muitos estadunidenses também. Tem um campeonato de frisbee, o campeonato mundial de frisbee acontece aqui na cidade. E Rimini, o meu namorado tava até me falando uns dias desse pra trás, que era tipo Milão uns anos atrás. Uns anos não, umas décadas atrás. Era tipo Milão, sabe? Em questão de ser famosa, era muito famosa a cidade. Também tem outras coisas pelas quais a cidade é famosa. Também tem alguns esportes aquáticos que é famoso. Eu não lembro se é vela, mas enfim. Então é mais movimentada e é uma cidade com mar. Eu nunca. Era o meu sonho viver numa cidade com mar, mas era um sonho, sabe? Que você fala, nem vou ficar pensando porque eu acho que não vai acontecer. Porque eu lá no Brasil não tinha plano de morar no Rio, não tinha um plano de, por exemplo, morar em Florianópolis. Eu não sabia, não pensava muito o que acontecia. Até mesmo porque eu tinha vontade de morar fora. Só que eu tinha vontade de morar em Londres. E em Londres, gente, não tem mar. Então eu já tinha aceitado que provavelmente eu não moraria numa cidade com mar. Então não era um sonho assim. É uma coisa que você pensou, nossa, que legal que seria. Nossa, seria um sonho, mas um sonho que eu falei, não é o meu, não vai ser o meu sonho realizado. Mas foi, graças a Deus. E, enfim, é isso. Eu vim pra cá, então eu trabalhei como missionário, vamos lá. Trabalhei como missionária voluntária, 1 ano e meio. Depois fui contratada pelo mesmo lugar, por 1 ano mais ou menos, mas eu fiquei só 6 meses e depois eu vim pra cá, pra Rimini. É, E em janeiro de 2025, eu comecei a trabalhar como técnica de enfermagem em uma casa de um lar de idosos aqui na cidade de Rimini, como técnica de enfermagem, né? E surgiu uma oportunidade de eu trabalhar como enfermeira. Eu fiquei até com raiva, porque a minha coordenadora falou assim: Você é enfermeira? Gente, estava escrito no meu currículo que eu era enfermeira. Enfim. Mas assim, como ela me ofereceu como técnica, eu aceitei, né? Porque eu só queria um trabalho, gente. Mas enfim, é isso. Ela pegou e me aceitou. Eles me aceitaram lá e me aceitaram em outro lugar, mas quem me deu a resposta primeiro, gente, foi questão de tipo assim, me deram resposta. Um lugar me deu resposta de manhã, o outro lar de idosos me deu resposta à tarde. E, enfim, eu fico sempre pensando, nossa, se as pessoas trabalhassem no outro lugar, que é bem no centro, o outro lugar, que eu não fui trabalhar, né? Mas são relativamente perto um do outro. Enfim, é, daí eu fui trabalhar como enfermeira. Fui não, né? No mesmo lugar que eu tava, eu trabalhei acho que 5 meses como técnica, e aí 5, 6 meses, e depois trabalhei como enfermeira. Comecei a trabalhar como enfermeira, que é a função que eu faço até hoje num lar de idosos. Eu trabalho como enfermeira. é, E isso é o que eu faço agora, gente. Eu posso contar melhor como é o trabalho aqui, mas eu acho que isso é legal pra fazer em outro vídeo, porque até mesmo que esse vídeo aqui já tá bem longo, eu enrolo bem pra contar as coisas, mas é o meu canal e é claro que eu quero melhorar, né, gente? Não quero ser a pessoa chata. Eu não sou essas que, ai, eu faço do jeito que eu quero e eu sou assim, vou ficar assim, mas eu quero melhorar, mas ao mesmo tempo também eu não posso ficar me julgando porque é, eu tô sendo espontânea, é o meu jeito, é o meu jeitinho.
Então, eu espero que eu não tenha sido chata de ficar falando, mas é isso. O YouTube é isso também, né? Você coloca aí meu vídeo e vai cozinhar. Coloca o meu vídeo, vai fazer alguma coisa, vai dobrar roupa, vai lavar roupa. E é isso, galera. Fica por aqui meu vídeo. Então, faz aí um ano quase, vai fazer um ano que eu tô trabalhando como enfermeira aqui na Itália. Finalmente! Gente, é muito bom. Não é ainda a função que eu acho que, assim, eu não me vejo fazendo pelo resto da minha vida. Trabalhando num lar de idosos sempre, né? Mas eu sou muito feliz, porque esse é um trabalho que eu pedi a Deus. A minha vida que é, tipo, uma vida que eu pedi a Deus. Então, tudo é uma realização de um sonho. E é isso. Tem seus prós, tem seus contras, mas tudo na vida é assim, gente. Tem os seus prós e tem os seus contras. É isso. Obrigada pra você, por... Gente, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Esse vídeo não vai ter corte. Vai ficar assim mesmo. E eu vou tentar arrumar essa luz, porque olha isso aqui. Ó. Nossa, venha para a luz. Aqui tá bom, mas aqui obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Ah, eu tô com o microfone aqui, viu? Por isso que eu fiz assim. Eu tentei colocar o microfoninho aqui, porque eu acho ele melhor. Só que eu não consegui. Aí eu, graças a Deus, consegui arrumar esse. Ó. Testando. Perdão, se fez muito barulho aí. Tchau, até a próxima.